Segunda Crônicas 4, 1-22. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois, fundiu um grande tanque redondo, chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda à outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60.000 litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois, construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Hurão-Abeí também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Hurão-Abeí terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus: as 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Hurão-Abeí fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço, para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Segunda Crônicas 5, 1-14. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai, Davi, havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la.
Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbalos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbalos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crônicas 6, 1-11. Então Salomão orou ao Senhor: Tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora, construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida, orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai, Davi, pois lhe disse desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito: Não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Também não escolhi um líder para meu povo, Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado, e escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Salomão disse: Meu pai, Davi, queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e coloquei nele a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas.